Olá, eu sou Alexandre e você é? Bem-vindo aqui para a série Além do Óbvio. Hoje, para terminar o capítulo 3 de Provérbios, do versículo 32 até o versículo 35. O texto, como sempre, está aqui na sua tela para você pausar e dar uma lida. É nesse texto, então, que o pai vai explicar para o filho por que ele recebe tanto não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Por quê? Ele diz, porque esses caminhos, essas condutas, são abomináveis para Deus, são os ímpios que as cometem. Então, meu filho, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. O perverso que faz essas coisas é uma abominação para Deus. Mas os sinceros, aqueles que buscam a sabedoria e se abster de fazer essas coisas, Deus trata com intimidade. Os ímpios que praticam essas coisas têm a maldição de Deus. Está escrito, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos, Deus abençoa. Os escarnecedores, ou seja, aqueles que zombam da palavra de Deus, aqueles que ignoram a palavra de Deus e não se abstêm de certas práticas, serão por Deus escarnecidos também. E para finalizar, ele diz, os sábios, ou seja, aquele que busca andar no caminho correto, herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Então a gente vê claramente nesse texto dois caminhos, dois tipos de pessoas e duas recompensas, como está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então a gente vê o caminho estreito e o caminho largo, a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito que conduz à salvação e o caminho largo que conduz à perdição, que conduz ao juízo de Deus e à condenação. Veja, quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, a gente conversa com o vendedor e fala quais são os benefícios desse carro. E o vendedor fala para você, não, com esse carro você não vai ter benefício nenhum. Esse carro gasta muito combustível, esse carro não tem uma boa estabilidade nas curvas, a geometria dessa suspensão faz gastar muito pneu, ele não tem espaço por dentro, não é confortável, as peças custam caro e a manutenção é super difícil. E, por outro lado, tem um carro que você pergunta, e esse carro aqui? Ah, esse carro sim, ele tem um bom consumo de combustível, ele tem um bom conforto, bastante espaço, as peças são relativamente baratas, a manutenção é bem fácil. Então, você tem como escolher entre um carro que te dá muito benefício e um carro que só traz malefício. Assim é com esse texto. Existem dois caminhos. Um caminho largo, pecaminoso, que conduz à perdição e só traz malefício, dor, tristeza e no final condenação, e um caminho estreito, em que a gente não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, mas que conduz à salvação, a morar eternamente com Deus. Qual desses dois caminhos você vai escolher? Então, aí estão os motivos pelos quais a gente recebe tanto não, para evitar o juízo de Deus, porque o juízo de Deus virá sobre todas as pessoas. Veja o que está escrito então em Romanos capítulo 2, versículo 6 em diante. Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Vida eterna àqueles que perseveram em fazer o bem, que procuram glória, procuram honra, procuram incorrupção, mas indignação e ira a todo aquele que é contencioso com a palavra e desobediente à verdade, e é obediente ao pecado. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Glória, porém, e honra e paz
a qualquer que faz o bem, primeiramente do judeu e também para o grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O juízo virá sobre toda pessoa, sobre toda alma, tanto dos justos como dos injustos. E Deus vai recompensar cada um segundo a sua obra. Agora, a questão é que essas boas obras que agradam a Deus, elas só são feitas quando a gente está andando junto com Deus. O Senhor nos capacita a praticar essas boas obras. Não é que nós vamos praticar boas obras para sermos salvos. Não, mas exatamente porque Deus nos resgatou, exatamente porque Deus nos salvou, é que nós hoje somos livres de todo o pecado para fazer aquilo que agrada a Deus. As nossas obras vão testificar de nós, por quê? Porque o Senhor nos salvou e agora nós buscamos praticar essas boas obras. E, para finalizar aqui, quem é o sábio? Quem é o entendido? Quem é o reto, o justo, o humilde? Mateus 7 também, só que do versículo 24 ao 27 responde essa pergunta. Todo aquele que escuta as minhas palavras, diz Jesus, e as pratica, eu vou assemelhá-lo ao homem sábio, a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e então vem a chuva, os rios, ou seja, todas as dificuldades da vida, as intempéries da vida, e dão contra aquela pessoa e não derruba aquela pessoa. Por quê? Porque ele construiu a sua vida sobre a rocha que é Jesus Cristo, ele construiu a sua vida em cima dessa palavra que não falha. Por outro lado, Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, eu vou comparar esse homem àquele homem louco, àquele homem infiel, aquele homem perverso, que edifica a sua casa sobre a areia, sobre um caminho pecaminoso, sobre aquele caminho que deveria ser evitado e não foi evitado. E quando vem as intempéries da vida, trombam com esse homem e já derrubam esse homem. Esse homem não consegue suportar as dificuldades da vida. Portanto, é nesse caminho da sabedoria, nesse caminho estreito, sim, por essa porta estreita, sim, que Deus quer que a gente entre e caminhe. Persevere até o fim, para recebermos a coroa da vida. Próximo capítulo, a gente vai continuar o assunto do nosso relacionamento com a sabedoria, agora já no capítulo 4 de Provérbios, e eu conto com a sua presença. Então, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu comentário e o seu like, e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.